Você sabe como aplicar o Fimeia? No vídeo de hoje nós vamos falar dos 7 passos da implantação do Fimeia na prática. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje nós vamos falar sobre como implantar o Fimeia. Nós vamos passar aí 7 passos para que a gente possa fazer a implantação de forma correta. Não esquece sempre de dar uma olhada na descrição do vídeo, também não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação aqui do canal. A primeira pergunta que a gente precisa responder é quando que eu preciso aplicar o Fimeia. Então você vai aplicar o Fimeia quando a sua empresa tem uma cultura proativa, ou seja, uma cultura que vai trabalhar com prevenção de falhas e de melhoria contínua, uma equipe multidisciplinar preparada e engajada para implantar o Fimeia e suas ferramentas, toda a metodologia, e também tem recursos disponíveis para aplicar a ferramenta de uma forma adequada. O Fimeia ele vai requisitar talvez aí uma força de estudo, uma força de investimento para as ações que serão propostas, levantar informações, dedicação de tempo, fazer às vezes até uma comissão ali permanente do Fimeia. Então a empresa precisa ter a responsabilidade de aplicar esses recursos. Comprometimento da liderança da empresa. O Fimeia, como é uma ferramenta de análise de falha, vai precisar demandar então que isso seja estratégico para a empresa. E quando é estratégico para a empresa, precisa do envolvimento da liderança e dos gestores. O envolvimento, a gente está falando aqui no sentido de apoiar esse projeto e entender que esse projeto é fundamental para o aumento da confiabilidade da empresa, para a melhoria dos processos. E a gente vai aplicar o Fimeia quando os processos e os nossos equipamentos eles precisam ter alta confiabilidade. Quando a gente não tem um processo que demanda uma confiabilidade alta, a gente não se importa, não faz nem problema se vai ter falha ou não no meu sistema, daí a aplicação do Fimeia talvez ela não seja aplicável ao seu caso. Agora, se você precisa reduzir as suas falhas, aumentar a confiabilidade do seu processo ou do seu equipamento, então sim, é uma boa forma de a gente começar a ir aplicando o Fimeia. O Fimeia é implantado de diversas maneiras, na verdade. Existem várias metodologias, vários autores que eles recomendam aí a um passo a passo um pouco diferente um do outro. Eu trouxe aqui para vocês o que é considerado aí o mais recorrente, o que a gente mais encontra na literatura, tá? Onde são a divisão em 7 passos. Primeiro, planejamento e preparação. Segundo, análise do sistema. Terceiro, análise da função. Quarto, análise da falha. Quinto, análise do risco. Sexto, otimização e sétimo, documentação. Como a gente já viu, o Fimeia é a análise dos modos, das falhas e seus efeitos. Então, percebam que a palavra análise vai aparecer bastante porque justamente essa é uma ferramenta de análise, beleza? Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico, planejamento e preparação. Nessa etapa de planejamento e preparação, a gente pode dividir naquela famosa pirâmide de planejamento, onde a gente tem lá na base as funções que vão ser operacionais. Então a gente tem o planejamento operacional, depois a gente tem o planejamento tático, a um nível um pouco mais alto, a nível de liderança e de gestão, e o plano estratégico, definido pelos diretores, algo aonde a gente quer chegar. Esses 3 planos eles vão nortear os nossos objetivos, os prazos e as metas. Então aqui na parte de planejamento e preparação é muito importante a gente saber qual é o nosso objetivo, quais são as metas que a gente vai ter para esse projeto de implantação do Fimeia, quais são os prazos. E aí desdobrar isso no plano estratégico, a um nível ali de compreensão maior, depois para o nível tático e por fim lá pelo nível operacional, quando a gente vai estar falando realmente da execução das atividades. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é a análise do sistema, tá? Quando a gente está falando de análise do sistema, o sistema ele é um conjunto de elementos interligados entre si para performar uma função definida. Ou seja, por exemplo, a gente tem um sistema de produção, a gente tem um sistema industrial. Dentro de um automóvel a gente tem, por exemplo, o sistema de freio, o sistema de propulsão. Então os sistemas eles são um conjunto de equipamentos, de componentes, um conjunto de itens, um conjunto de atividades, um conjunto de processos que formam esse sistema, tá? E por que é importante a gente entender esse sistema?
porque a falha ela vai acabar impactando o sistema. Então a gente precisa entender como que a falha vai impactar o nosso sistema. Que tipo de sistema nós estamos analisando, para saber se nós vamos usar um FIMEA de processo, um FIMEA de produto, se a gente vai utilizar um FIMEA de software. Então, cada tipo de FIMEA que a gente já viu, né, na outra vou deixar na descrição aqui a aula que a gente fala aí sobre o que é o FIMEA, os tipos de FIMEA. Então, tudo isso vai fazer diferença dependendo do sistema que a gente estiver analisando. Depois, a gente chega então no terceiro passo, que é a análise da função. Quando a gente fala da análise da função, a gente pode lembrar da APO. A APO é uma forma de a gente atribuir a função de uma determinada máquina, linha, área ou equipamento, tá? Onde a gente tem a atividade, o parâmetro e o objetivo. Então, por exemplo, a atividade de uma motobomba é bombear água. O parâmetro é uma pressão de 20 metros de coluna de água. E o objetivo é fazer com que a água chegue até o reservatório A. Então, quando a gente vai definir a função de um sistema, a função de um equipamento, a função de uma máquina, é interessante ter esses três tópicos. Então, a função aqui de uma motobomba é bombear a água, uma pressão de 20 metros de coluna de água para um reservatório A. Definida essa função, a gente parte então para o passo 4, que é a análise da falha em si. E o que tem dentro da análise da falha? Nós vamos ter ali 3 pontos que são fundamentais para a gente analisar a falha, que é a causa, o modo e o efeito. O que é o modo, pessoal? O modo é o sintoma da falha, como a falha se manifesta. Então, por exemplo, se tranca, né, um equipamento que precisa girar e ele tranca, aquilo ali pode às vezes gerar calor. Se, por exemplo, desalinha alguma coisa e começa a ter atrito, né, entre uma parte e outra, pode gerar calor, pode gerar ruído, pode gerar vibração. Então, esses são os sintomas, os sinais que a falha nos mostra, tá? E a gente chama isso de modo de falha, um modo como a falha se manifesta. Nós temos as causas, né? O que é a causa? É aquilo que leva até a falha ocorrer. Então, por exemplo, uma causa pode ser sujeira, uma causa pode ser uma batida, um manuseio feito incorretamente, um erro humano. Tudo isso é a causa da nossa falha. E depois nós temos o efeito da falha. O efeito é aquilo que é causado no meu sistema. Então, por exemplo, uma pane, uma parada, queda de performance, uma queda de produção, produto com defeito. Tudo isso são os efeitos que essa falha vai causar no meu sistema, na minha função. E aí a gente chega no passo 5, que é a análise de risco. Na análise de risco, a gente vai trabalhar aí com 3 fatores, tá, pessoal? Primeiro fator é severidade. É o quanto a falha afeta o meu sistema ou a minha função. E para isso a gente vai dar uma nota de 0 até 10. Onde 0 afeta muito pouco, então essa falha ela tem baixa severidade, e nota 10 afeta muito, ou seja, ela vai interromper o funcionamento do sistema ou da função. O segundo fator é de ocorrência, ou seja, com que ocorrência essa falha, né, ela vai ocorrer. 0 se ela nunca ocorre e 10 se ela praticamente sempre ocorre, tá? E o terceiro fator é a detecção. O quão fácil é detectar os modos da falha, lá lembra, né, os sintomas da falha. É importante porque se eu consigo identificar o sintoma de uma falha muito rapidamente, a gente consegue atuar rapidamente para resolver aquela falha, aquele problema, antes que ela cause uma severidade muito grande, né, no meu sistema, ou até mesmo antes que ela comece a ocorrer de uma forma muito recorrente, com muita frequência. E também na detecção, se ela vai ganhar uma nota 0, se for muito fácil de detectar, né, se for quase algo ali em tempo real. E aí a gente entra também, legal, nas manutenções ali que a gente fala de preditiva de tempo real, de IoT, né, entrando na indústria 4.0, e ela vai ganhar nota 10 se for praticamente impossível descobrir como que essa falha ocorre. Tendo dado essa pontuação, a gente vai chegar então no que a gente chama de RPN, o número de prioridade de risco, que vem de uma sigla em inglês para Risk Priority Number. E aí a gente vai pegar severidade vezes a ocorrência vezes a detecção e nós vamos ter o nosso RPN. E o nosso RPN, né, como a severidade vai de 1 a 10, a ocorrência vai de 0 a 10 e detecção vai de 0 a 10, a gente vai ter no máximo ali 1000 pontos. Então, se ele ganhar um ponto 0, significa que tem 0 de criticidade, não tem nenhuma importância, risco baixíssimo. Se ele ganhar o nível, uma nota 1000, significa que ele é muito crítico para o nosso sistema, um risco muito alto. E aí a gente pode então definir o nosso AP. O que é o AP? É a prioridade de ação, ou Action Priority. E aí nós vamos ter essa pirâmide aqui, né? Onde lá no topo da pirâmide
deve ser feito ações de melhoria imediata, tá? Quando a gente tem mais de 500 pontos. Vai ser médio de 100 a 500 pontos e aí as ações elas são recomendadas. Então a gente recomenda que seja feito ações para poder diminuir ainda mais esse risco. E menos do que 100 pontos é considerado de baixo risco. Então pode haver melhorias ou não, tá? Talvez ali seja interessante não fazer nada, é até economicamente mais interessante. E aí a gente chega no sexto passo, que é de otimização. Quando a gente fala de otimização, é desenvolver um plano de ação para mitigar o risco, isso dividido basicamente em duas categorias. Nós vamos então trabalhar a otimização com prevenção e com detecção. Com a prevenção, a gente pode trabalhar as manutenções preventivas de troca e reparo, a gente pode também trabalhar as manutenções preditivas, que vão nos auxiliar no nosso plano preventivo, e a gente pode também trabalhar na detecção, também com a manutenção preditiva, também com as inspeções. Inspeção de máquina parada, máquina rodando, né, as inspeções pré-operação, pós-operação, pré-manutenção, pós-manutenção. Então são várias ações que a gente vai tomar aí para trabalhar na otimização de mitigar essas falhas. E depois feito isso, nós vamos designar responsabilidades e prazos para certas pessoas, para certos times, para que eles possam então trabalhar nessa otimização. E ao final dessa otimização, nós vamos então rever a nossa pontuação de RPN. E aí nós chegamos no nosso último passo, que é a documentação. Quando a gente está falando da documentação, é fazer um resumo do escopo do FIMEA. Transformar tudo isso que foi discutido, né, a severidade, ocorrência, detecção, as causas, os modos, os efeitos das falhas, o sistema, a descrição da função, tudo isso deve estar documentado. E aí a gente vai chegar num documento do FIMEA, que geralmente é uma planilha, uma tabela ali onde a gente vai conter todas essas informações. E aí a gente vai ter a identificação das falhas de alto risco, as ações que deram melhor resultado, as ações que não foram interessantes, o que precisa ser feito para ser melhorado, e também vai ter nesse documento futuras ações possíveis para um próximo time de FIMEA ou também quando acontecer uma falha parecida em outro equipamento. E aí, nessa parte de documentação, a gente trabalha também a universalização do conhecimento, ou seja, espalhar tudo isso que foi aprendido no FIMEA aqui também com outros setores e para outros equipamentos. E aí, pessoal, a gente completa essas 7 etapas da implantação do FIMEA. Planejamento e preparação, análise do sistema, análise da função, análise da falha, análise do risco, otimização e documentação. E como que a gente coloca o FIMEA na prática? É isso que a gente vai ver então no nosso próximo vídeo. Para isso você precisa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo dessa série que a gente está falando sobre o FIMEA. E se você quer aprender mais sobre o FIMEA, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso curso FIMEA Descomplicado, onde você pode acessar todo esse conhecimento lá dentro da plataforma, quando e onde você quiser. Basta fazer a sua matrícula e começar a estudar agora mesmo com a certificação reconhecida nacionalmente, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço, eu vejo vocês lá no curso do FIMEA Descomplicado ou então em algum dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!